Paz do Senhor para todos. Hoje é mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, conforme eu tenho lançado essa proposta para que todos possam se animarem em participar da Escola Bíblica Dominical, porque é estudar a Palavra de Deus, sintetizar as coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender, mas a Escola Bíblica Dominical faz com que nós entendamos melhor a palavra do Senhor. E hoje o assunto foi sobre livro de Jó, do livro Antigo Testamento, aonde que, aprendendo um pouquinho, né, o significado de Jó. Jó ou Job, né, em hebraico, ou então Jó também pode ser chamado de Ronanis em árabe. Né? Falando em árabe, nós viemos fazendo alguns vídeos sobre os árabes, né? Que estão citos e profetizados no livro de Ezequiel. Mas nosso foco hoje é o assunto da lição, qual é a mensagem, qual é o exemplo que Jó nos traz nos dias de hoje. E nós vemos aqui que Jó ele sofreu porque Deus permitiu, né? Porque Deus sabia da integridade e fidelidade do seu filho. E outra situação era mostrar para Satanás que Deus ele estava no controle de tudo e que ele é o soberano, ele que comandava. Então, como Satanás desafiou Deus e apontou Jó por ser um homem fiel, então houve a necessidade que Deus provasse a fé de Jó para que fosse ali sacramentado o poder e a soberania de Deus. A fidelidade de Jó, ela não estava enraizada, ele não estava apegada nos bens que ele tinha. Até porque Jó era um homem muito rico, tinha muita fartura, era o homem mais rico ali daquela região, Oriente. E Deus concedia tudo aquilo que Jó pedia, por causa da fidelidade de Jó. Porém, foi um desafio muito grande provar a fé de Jó. Mas para Deus também ele tinha certeza de quem era realmente o seu filho. Assim como Jó também tinha certeza de quem era Deus na vida dele. Porém, veio as tribulações, vieram os prejuízos, vieram as tragédias e a Bíblia diz que Jó ficou completamente nu, despido de tudo, inclusive da sua saúde em que ele tinha, né, o jovem. E nós vemos aqui que Deus mostrou o poder sobre a vida de Jó. Um exemplo aqui que nós tiramos uma lição é que o sopro de vida está nas mãos de Deus. Deus dá vida e ele tira quando ele quiser, da forma que ele quiser. Deus provou aqui, uma das provas que Deus também nos mostra é que ele é dono da nossa vida. Ele é dono da vida. Ninguém é dono da vida de ninguém. Então, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo, menos a vida, porque a vida foi ele que deu, foi ele que soprou na narina dos homens, da humanidade. E então, a vida, o sopro de vida é de exclusividade de Deus. Ninguém nem a si próprio tem direito da sua própria vida. Né? Para aqueles que não vamos entrar em mérito agora, que tiram a sua própria vida, eles estão afrontando, estão blasfemando contra o seu Criador, porque a vida só pode ser tirada quando Deus permite, quando Ele tira. Agora, a forma que Ele tira, não cabe a nós questionar, porque se Ele quiser, Ele permanece com a pessoa viva, se Ele não quiser, Ele não permanece. Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é soberano. Ele é real. Deus sabia ali que a fé de Jó era real e Jó sabia que Deus na vida dele também era real, assim como Deus continua sendo real nos dias de hoje. E a mensagem que nós tiramos hoje dessa lição bíblica dominical é que
nós passamos por muitas aflições do dia a dia, também de hoje. Mas nós precisamos refletir. Será que nós estamos na condição de Jó? Será que nós somos íntegros na presença do Senhor? Será que nós somos fiéis na presença do Senhor? Será que nós não estamos apegados com nada desse mundo aqui? E deixando Deus em segundo lugar? Será que nós não estamos deixando o mundo entrar em nós e fazer com que o Espírito Santo afaste de nós? Será que nós temos integridade, fidelidade como Jó, de nada ter tirado o foco dele em Cristo Jesus? Então, muitas vezes, muitos sofrimentos hoje, nós temos que refletir sim, porque tem pessoas que acham porque está sofrendo, ela se esconde na história de Jó. Deus provou a fé de Jó, então Deus está me provando, mas muitas vezes não é provação. Muitas vezes é consequência, porque você às vezes está nos caminhos do Senhor e não é íntegro, não é fiel, não é verdadeiro, continua apegado com coisas do mundo. Conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, que se batizaram, que estão na igreja, mas continuam idolatrando outras coisas, outras situações, continuam com pecado, com requisitos do pecado do passado, porque Deus mostra que Ele tem misericórdia de nós, que Ele é o Todo-Poderoso, e que quando o homem se arrepende de coração, Deus, ele perdoa e ele torna uma nova criatura, e os pecados daquela pessoa são jogados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais, porque por causa das misericórdias do Senhor. Mas muitos estão dentro da igreja falando de boca que é de Deus, que está com Deus, que canta, que prega, e está numa provação lascada. E aí ainda diz que está sendo provado como Jó, e não, porque a lei da semeadura também funciona na vida dos nossos dias de hoje. O que você plantar, você vai colher, isso é certo, isso é verdadeiro, isso é real. Então o que nós estamos fazendo para que nós possamos melhorar? Quem já está na presença do Senhor e continua fazendo algo errado, que não se agrada do Senhor, é tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, é tempo de voltar para Deus e ter paciência na aflição, na angústia, nas provações, porque se nós não tivermos paciências, se nós não tivermos integridade com Deus, nós não vamos suportar as aflições desse mundo e nós vamos apostatar da fé. Essa é a realidade. Nós precisamos refletir o porquê muitas vezes nós estamos sofrendo aflições. Será que nós estamos sofrendo aflições por causa de uma provação do Senhor, ou por causa das nossas consequências do pecado, que nós continuamos com muitas coisas erradas dentro da casa de Deus e Deus não está se agradando? Então, só que o Senhor, ele está de braços abertos para perdoar, porque nós somos feitura das mãos do Senhor e o sopro de vida é de Deus. E a hora que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Queira eu, queira você. Nós precisamos consertar diante de Deus, porque a colheita certamente ela virá. Contudo, Deus, ele está de prontidão para aceitar o seu perdão, para que você possa se tornar uma nova criatura, para que você possa ir se arrepender e não pecar mais, porque essa é a palavra do Senhor, para quando ele perdoa os seus pecados, ele diz, vai, não peques mais. Porque muitos Deus perdoa, mas lá na frente ele continua pecando. E aí as consequências vêm, e aí ele quer se comparar com uma provação de Jó, e exige que Deus lhe dê o dobro, exige que Deus lhe dê o que ele perdeu, mas Deus não vai fazer isso se ele não quiser. Porque você não está sofrendo uma provação de fé como Jó está. Você está sofrendo as consequências do seu pecado conscientemente diante de Deus. Mas se arrepender, se houver arrependimento, se houver conserto, uma nova aliança, o Senhor sim pode restituir. Porque a partir do momento que você começa a ser fiel ao Senhor, ser íntegro às boas obras, quando você começa a fazer o querer de Deus, então Deus vai te abençoar grandemente. Isso você não precisa ter nenhuma dúvida.
porque Deus, ele é real, ele existe. O Deus de Jó é o mesmo Deus seu nos dias de hoje. Mas nós precisamos estar diante do Senhor, sempre procurando ser pessoas melhores. Lógico que cada um de acordo com o que Deus criou. Uns mais calmo, outros mais eufórico, outros tranquilo, outros menos tranquilo, porque Deus criou cada um de uma forma. Mas Deus, ele requer de todas essas tempestividade humana, ele requer a fidelidade, se ele não abre mão, não. Deus não abre mão da sua fidelidade. Então nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós temos oferecido a Deus, que é a nossa vida, que é a nossa integridade, que é a nossa saúde, que é a nossa casa, que é a nossa família. Tudo é de Deus, nada é nosso. Na hora que ele quiser tomar, ele toma. E na hora que ele quiser restituir, ele restitui, de acordo com a sua integridade e a sua fidelidade. Jó mereceu o dobro, porque ele não abriu mão da fidelidade com Deus. Jó mereceu ser restituído. Jó mereceu ser curado. Jó mereceu viver muito, mais de 140 e poucos anos, porque ele não abriu mão da fidelidade com Deus, das suas dificuldades, porque ele creu no Deus que ele servia. Ele creu que Deus um dia iria libertar ele. E se Deus não libertasse, ele herdaria o reino dos céus com o Senhor. Da mesma forma, ele seria abençoado e restituído em dobro em tudo. Amém?